Olá, sejam bem-vindos. O Câmara Rio Entrevista vai se encontrar com o fotógrafo carioca Pedro Garcia de Moura. O Pedro faz muito sucesso no Instagram com o perfil Cartier-Bresson, personagem inspirado num importante fotógrafo do século XX, o francês Henri Cartier-Bresson. A afinidade entre os dois está no olhar para o cotidiano nas ruas e no interesse em captar a essência das pessoas. O Pedro é um cara super criativo e cheio de surpresas. Antes da conversa, que tal assistir uma reportagem que resume como essa história começou? É pra já! O nome dele é Pedro, mas você pode chamá-lo de Pepe. Pepe Garcia curte muito o carnaval. E na folia de 2012, após uma temporada vivendo no exterior, ele se vestiu de Jorge Tadeu, aquele fotógrafo sedutor da novela. A fantasia fez tanto sucesso que despertou nele o desejo de captar instantes do cotidiano da cidade, tendo o celular como ferramenta. Desde então, as fotos vão parar no perfil Cartier-Bresson, no Instagram, e ganham legendas divertidas escritas num carioquês que só ressalta o espírito brincalhão do brasileiro. Como o francês Henri Cartier-Bresson, pioneiro do fotojornalismo, o Pedro encontra matéria-prima nas ruas e nas pessoas. Pepe é designer e leva a sério o gosto pela fotografia. Tem estudado a fundo as influências da inteligência artificial nessa arte. Ele também está no Instagram com o @carnavaisartificiais, cheio de imagens geradas por IA e que remetem a um mundo fantástico. Muitas ilustram um livro de mesmo nome, publicado em 2025. O seu trabalho já rendeu publicações, exposições e palestras. A criatividade é o seu forte e o céu é o limite. Agora sim, vamos à conversa. Pedro, que prazer conhecer você. Prazer, Eliane. Muito obrigado pelo convite. Me conta se sem carnaval e sem Jorge Tadeu, da novela, a gente estaria aqui hoje. Olha, você poderia até estar, mas eu acho que eu não estaria, não. Acho que o Jorge Tadeu, né, e, acima de tudo, o carnaval, não só serve como inspiração de tema, mas eu acho também o que acontece, pelo menos comigo, durante o carnaval, essa possibilidade de viver outras personas, acaba sempre sendo uma oportunidade muito grande de experimentação artística. E eu acho que eu sempre acabo trazendo mais coisas dessa experiência e que eu acabo conseguindo transformar em projetos depois. Pois é. Toda essa sua criatividade, ela surge de quais influências artísticas? Olha, eu acho que o que eu procuro fazer é, na verdade, ter um jeito de conseguir acessar o que quer que seja que eu tenha dentro de mim. E eu acho que isso é que é o mais legal, porque o que eu acho interessante na arte é a pessoa conseguir acessar o repertório de referências que ela tem e conseguir, através disso, colocar também algo pessoal dela, algo individual, seja o que ela está querendo dizer, seja a sensibilidade dela. E eu acho que é da fusão de todas dessas coisas é que acaba surgindo uma obra que consegue não só fazer com que a pessoa se sinta representada, mas que também tem a capacidade de tocar as outras pessoas. Henri Cartier-Bresson é uma referência? Ele é uma grande referência. Eu acho que ele, curiosamente, ele também, no fundo, não deixa de ser uma inspiração para o próprio trabalho de inteligência artificial. Porque, além da óbvia referência ao nome, né, do Cartier-Bresson, que era uma pessoa, o Cartier-Bresson era uma pessoa que conseguia estar ligado nos pequenos detalhes ali do que estava acontecendo na cidade e, ao mesmo tempo, colocar o próprio olhar dele. Ele também foi uma das primeiras pessoas que conseguiu fazer com que a fotografia
fosse cada vez mais respeitada como um meio artístico, porque quando ela surgiu, a fotografia, assim como a inteligência artificial, ela não era muito respeitada, porque a arte antigamente, a pintura, ela era feita para você reproduzir a realidade. Esse era o papel da pintura. Então, quando a fotografia surgiu e ela começa a reproduzir a realidade instantaneamente, as pessoas não viam valor, achavam que era uma coisa inferior artisticamente. E o Cartier-Bresson era uma pessoa que, mesmo passando por cima desse preconceito com esse meio novo que estava surgindo, ele conseguiu criar essa identidade dele. Então, acho que no fundo ele também é uma inspiração para um trabalho de inteligência artificial que também sofre os seus preconceitos. Mas conhecimento, eu acho que muito ainda, né? Eu acho que tem muita gente também que vai ter que mudar a sua maneira de trabalhar. E eu acho que, assim, se a gente for parar para pensar, teve uma passeata famosa nos anos 60 contra a guitarra elétrica, que participou Gilberto Gil, Elis Regina, Edu Lobo. Então, é comum que quando surge uma tecnologia, que exista uma força contrária ao surgimento dela. Então, mas assim, eu acredito que ela é um meio de expressão e que eu tenho conseguido usar, pelo menos para me sentir que eu estou dando vazão ao que tem dentro de mim. Tenho trabalhado com muitas outras pessoas também, dando oficinas e workshops, onde eu também percebo que isso é uma coisa que tem causado um impacto muito grande nas pessoas, principalmente em quem consegue passar por essa barreira e conseguir usar a ferramenta como uma maneira de expressão. Então, acho que o Bresson também entra um pouquinho nesse outro trabalho. Tem muito humor nesse personagem, né? Humor no Bresson. As fotos que você publicou aqui no livro, que você registrou, sintetizou aqui, e as legendas que você faz. Conta um pouquinho. Tem uma curiosidade, você não fala francês? Então, não falo, apesar de... Nem morou na França? Não, morei. Quando eu morei fora do Brasil, em Londres, eu até ia bastante para a França, mas não falava. Eu acho que de tanto ficar fazendo essas legendas, eu já entendo um pouco mais, mas falar mesmo, aí já é um pouco forçação. Mas eu acho que o humor, e eu acho que o que eu busco fazer acho que quase todo o trabalho que eu tenho, é aproveitar a obra, a materialização do que eu estou fazendo, como um veículo para o meu sentimento. Então podem ter fotos do Bresson que são um pouco mais sensíveis, um pouco mais bonitas, um pouco mais melancólicas, mas é que eu acho que o humor é uma característica do meu olhar e que eu consigo transmitir ele nessas fotos, muitas vezes através da legenda e também nesse último trabalho. Então acho que isso vem muito dessa exploração de como é que é uma maneira que eu gosto de falar das coisas. Às vezes o humor, eu acho que a gente também posso encarar o Cartier-Bresson como um alter ego, né? Quando eu comecei a fazer essas imagens, eu não assinava como meu nome. Eu achava que era muito mais interessante para a contação de história do projeto, mas não deixa de ser uma proteção. Depois eu fui dizendo, sou eu que faço, etc. Então, mas o humor, ele também não deixa de ser, muitas vezes, uma proteção que a gente usa. Então, acho que eu acabo usando esse humor como uma maneira de conseguir me expressar e de falar de tudo que eu tenho vontade de falar. Você criou um método chamado emoção criativa, virou até livro. De que forma você está conseguindo tocar as pessoas para isso? Eu acho que veio muito desse meu processo de ter esses alter egos e de ter vários tipos de projeto, onde eu acredito que eu fui aprendendo a fazer essa conexão entre o que eu tenho dentro de mim e como que é possível botar isso para fora. Naturalmente, eu fui começando a me relacionar com outros artistas que também estavam buscando esse tipo de acesso e trabalhando junto com essas pessoas, eu fui
desenvolvendo esse método, essa visão, essa maneira de refletir sobre como é possível ampliar esse acesso e conseguir materializar esse nosso mundo interior em obras expressivas, obras artísticas. É daí que vem a história do escritor visual? Então, eu acho que o escritor visual ele é um pouco fruto de uma nova maneira de se expressar que a IA tem possibilitado, porque muitas dessas imagens aqui, elas são feitas através de texto e de imagens minhas do Cartier-Bresson, que eu também misturo, mas é como se fosse uma nova maneira de você conseguir produzir imagens através da escrita e da sensibilidade visual. Do mesmo jeito como o cinema possibilitou uma nova maneira da gente pensar e da gente criar, a IA também está possibilitando, e eu acho que o escritor visual é uma maneira que para mim faz sentido, onde eu misturo um gosto pela escrita e de imaginar mundos e de uma sensibilidade visual da fotografia. A criatividade, ela passa pelo autoconhecimento? Eu acredito que ela é uma oportunidade gigantesca de autoconhecimento que eu estou querendo aproveitar para aprofundar esse conhecimento sobre mim mesmo, porque eu acredito que, ou pelo menos eu tenho observado empiricamente, que quanto mais intenso, mais profundo e verdadeiro esse autoconhecimento, mais eu tenho conseguido produzir coisas que me impactam, me transformam e tenho essa capacidade de fazer o mesmo com outras pessoas. Pausa para o intervalo? Vamos. Câmara Rio Entrevista, volta já já. Já voltamos para continuar a conversa com Pedro Garcia. Nesse bloco, Pedro, eu quero falar mais sobre esse livro aqui, o Carnavais Artificiais. Como você chegou ao resultado final, a essas imagens? Usou algum software específico? Mesclou arte e cinema? Esse processo todo de gerar imagens através da IA é um processo todo muito novo, que muda muito rápido. Então, ao longo do processo desse livro, isso foi se transformando, e isso acaba também sendo um pouco um registro dessa evolução dessas ferramentas, né? Então, o que é possível de fazer com elas na época que elas foram feitas, porque começou com um projeto, com uma conta no Instagram, e recentemente eu, junto com a editora Fluente, a gente colocou nesse livro aqui. Então, como é que funciona? Eu usei muito uma ferramenta chamada Midjourney. São ferramentas que a gente chama de inteligência artificial generativa, onde você descreve o que você quer que apareça e você também pode adicionar elementos de imagem. Então, eu peguei muitas fotos minhas do Cartier-Bresson, alimentava no sistema e alimentava com outros direcionamentos para fazer aquilo adquirir camadas mais fantásticas. E aí, depois disso, quando estava ali contemplando os resultados, eu tentava pensar em histórias que para mim faziam sentido. Então, eu aproveitei como se fosse ficar inventando fanfics sobre o Rio de Janeiro, que eu acho que é uma coisa que eu percebo que eu gostava desde pequeno. Sim. De ficar inventando historinhas com o tema de mitologia, esse olhar e essa maneira de contar a história para o Carnavais Artificiais. Uma das características do trabalho de fotografia de rua é o acaso, porque eu nunca sei quando que eu vou encontrar as cenas que estão aqui. Então eu tenho que estar não só atento, mas também você tem que aprender a dialogar com o que surge. Que eu trouxe muito essa experiência da fotografia de rua para cá, e eu acho que um outro ponto é que eu sempre falo que a IA, ela permite com que a gente tenha uma capacidade expressiva muito maior do que a gente teve, porque a gente é limitado pelo tanto que a gente teve de oportunidade de desenvolver uma determinada linguagem. Então, se alguém teve a oportunidade de desenhar, ou de pintar, ou de fotografar, você acaba conseguindo se expressar através daquele
canal criativo. Só que quem não consegue fica sem essa capacidade expressiva. O que a IA traz é a possibilidade com que todo mundo possa agora, o que tiver dentro da cabeça, o que estiver sentindo, tenha a capacidade de botar para fora. E eu acho, então, o que tinha uma coisa que era um pouco, digamos assim, uma vontade reprimida nesse trabalho do Cartier, era essa capacidade de viajar no tempo ou de ir para universos fantásticos. Porque eu estava, bem ou mal, preso ali no mundo real. Então, acho que quando apareceu a IA, é como se eu tivesse virado um fotógrafo de rua de um universo paralelo, do multiverso. Multiverso. E eu acho que esse livro é um pouco como se fosse o registro que eu trouxe dessa visita ao multiverso, e aí tá aí registrado no... Tá contando pra gente como é lá, né? Tipo isso. E assim, o bacana é que você dividiu em séries, tem momentos aqui, o intrudo, quando tudo começou, né? Exatamente. Como você pensou esses espaços? Tem o carnaval como ele é, uma Sim. homenagem a Nelson Rodrigues, que você gosta tanto. Comenta algumas dessas passagens pra gente. Então, eu acho que a principal critério, digamos assim, para a escolha dessas séries era um desejo e uma curiosidade de ver algo. Alguma coisa que nossa, como é que seria um videogame do carnaval? Porque eu adoro carnaval, eu frequento, só que, assim, eu joguei videogame em minha vida quando eu era adolescente e só tinha imagens do Japão ou dos Estados Unidos ou de mundos fantásticos, assim. Você não estava inserido no jogo. É o que a gente fala sobre representatividade, né? Eu Isso. acho que a IA ela traz uma capacidade das pessoas enxergarem a própria realidade. Isso é uma coisa que eu percebo muito nessas oficinas que eu faço de IA, onde as pessoas conseguem se enxergar a realidade delas, tanto o presente quanto refletir sobre futuros possíveis ou reescrever memórias apagadas ou que você queira ter uma outra relação com aquilo. Então eu acho que eu enxergo uma ferramenta muito que é possível conectar com o nosso imaginário, com a nossa memória e meio que transformar tudo uma massa mais maleável. Me conta dos personagens que você criou. Então, eu acho que tem várias séries aqui. Ela é uma maneira de gerar essas imagens onde ele não simplesmente está emulando o estilo, mas ele, através do que eu estou alimentando também, eu acredito que é possível chegar em outros lugares, e não apenas só uma transposição de uma realidade num determinado estilo. Então, por exemplo, essa imagem daqui, esse aqui eu inventei que seria uma entidade chamada Oimbó, que se manifestou no bicampeonato da Mangueira em 68. Aí falei aqui, dizem que ele apareceu ali mesmo no meio do desfile, sendo até confundido com um destaque de carro alegórico. Desde então, toda vez que a Estação Primeira é coroada campeã, ele pode ser visto pelas ruas do Rio, recebendo e praticamente exigindo os parabéns pela vitória. Então, acho que para mim, a possibilidade de você usar uma ferramenta e contar essa historinha e depois eu ficar imaginando que tem um ser, uma entidade que aparece quando a Mangueira é campeã, isso para mim é muito maravilhoso, porque você está, na verdade, ampliando a sua percepção da realidade. Isso aí tinha que parar no desfile, de verdade. Eu acho que... Vai que, né? Fica a ideia. Eu acho que assim, por isso que depois que eu comecei a usar essas ferramentas, eu comecei imediatamente com essas oficinas e workshops, porque assim, é muito maravilhoso essa capacidade da gente poder ampliar a nossa criatividade e eu acho que a gente pode literalmente sonhar mais e modificar o que a gente sonha. Eu acho que me empolga muito essa possibilidade da ferramenta. Você estava falando das oficinas, então você atualmente mora em São Paulo, não é isso? Isso, eu moro em São Paulo e no Rio. E no Rio um pouco, fica lá e cá, mas convida as pessoas, enfim, quem gosta de fotografia, quem gosta de criação, quem gosta de IA. Então, eu tenho dado essa oficina desde
senhoras de 70 anos até adolescentes, pessoas que já mexeram com imagem a vida inteira, e tem se mostrado assim igualmente transformador para todo mundo, porque eu acho que pelo menos o que eu tento fazer nessas oficinas é uma coisa muito mais sobre diversão e sobre prazer e sobre brincadeira do que algo, apesar dele ser técnico, né? O curso é sobre como é que você consegue gerar essas coisas. Eu tento muito fazer essa perspectiva de como é que o legal é você curtir e brincar, até porque uma das coisas mais impressionantes da IA é a velocidade de evolução da ferramenta. Então eu acredito que se você não estiver usando a ferramenta para o seu próprio prazer e engrandecimento pessoal, esse aprendizado começa a ser um esforço, uma obrigação. Então acho que é quase que uma maneira da gente conseguir ficar atualizado é a gente usar a IA de uma maneira positiva para a gente. Surfar na onda e não ir contra ela. Exatamente. Porque é uma tendência, né? Não tem muito jeito. bem colocado, Eliane. É isso aí. É uma tendência. Você já parou para pensar como serão as relações humanas no futuro, em como seria uma festa popular como o Carnaval futurista? Olha, tem até no livro, tem um dos cenários que é um carnaval distópico de máquinas e robôs e música e cerimônias, etc. Mas assim, o que pelo menos eu prefiro tentar olhar para a IA, né? Que eu acho que assim, uma tecnologia em si, ela é amoral. Então quando a gente fala que, por exemplo, a IA vai fazer isso, a IA vai tirar os empregos, não é a IA, são pessoas que através da IA vão tomar decisões porque a IA existe e vão tirar empregos ou vão causar ou caos ou destruição, etc. Assim como foi quando surgiu a máquina a vapor. Então teve gente que estava ali tentando salvar vidas e teve gente que estava tentando acabar com vidas, né? Então acho que se a gente for olhar para a tecnologia com essa responsabilidade, né? Como que eu vou utilizar, eu acho que ela tem a possibilidade de fazer com que a gente cada vez mais fique conectado com esse nosso lado humano, esse nosso lado empático, onde é muito mais importante a gente estar conectado aqui e entendendo o que cada um está sentindo e como é que a gente está se relacionando do que necessariamente somente utilizando o nosso cérebro. Dá pra gente manter calor nesse Exatamente, futuro. Exatamente. Eu acho que assim, alguém tem que tentar criar um futuro melhor, então quanto mais pessoas tiverem a fim de fazer isso acontecer, melhor. Pedro, eu curti a conversa. E você? Adorei. Muito obrigada pelo convite, Eliane. Obrigada pelo tempinho que você passou com a gente. Valeu. O Câmara Rio Entrevista chegou ao fim. Você pode rever esse episódio e todo o nosso conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar a nossa programação ao vivo na TV aberta no canal 10.3. Nós também estamos nas redes sociais, @Câmara Rio. Segue lá. Tchau.